Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre Christopher Denoyer, um rapaz que simplesmente desapareceu de dentro de sua casa. Sua mãe, amigos e familiares logo notaram que havia algo errado quando perceberam que ele não havia levado alguns itens pessoais que sempre levava consigo quando saía. Sua mãe iniciou uma busca por ele, mas ela não pôde contar com a ajuda da polícia, pois eles acreditavam que o Chris havia fugido. Ela passou anos procurando pelo filho, mas sem sucesso. O que ela não poderia imaginar era que ele sempre esteve por perto. Ela apenas não percebeu os sinais. Até que 14 anos depois, todos receberiam uma resposta sobre o paradeiro dele e, ligando os pontos, logo descobririam o culpado por tudo. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Christopher Denoyer nasceu em 26 de dezembro de 1967 e tinha 16 anos quando o caso de hoje aconteceu. Ele morava em Salinas, no condado de Monterey, Califórnia, Estados Unidos. Salinas é uma cidade agrícola muito pacata. Lá, eles produzem uma variedade de frutas e verduras e a maioria dos moradores ali trabalham nessa área. E na época em que o caso de hoje aconteceu, era difícil ouvirem sobre casos em que pessoas cessavam a vida de outras pessoas. Até que no dia 14 de janeiro de 1998, os moradores de uma casa descobriram algo inacreditável na cozinha da residência. O dono da residência estava fazendo algumas reformas ali e ele resolveu instalar alguns dutos de aquecimento. E quando estava mexendo no chão da cozinha de sua residência, ele notou algo muito estranho. Ele viu, saindo da areia no chão, um par de tênis apontando para cima. Pelo que eu entendi, no chão da casa tinha umas vigas de madeira, como se fosse um forro de madeira, e abaixo desse forro havia areia. Essa foto que vocês estão vendo é uma foto real da cozinha da residência, mas o vão que havia entre o forro e a areia era estreito. Então, o dono da casa não conseguiu ir se arrastando até o local onde ele estava vendo o tênis. E nessa ocasião, estavam na casa esse homem, a esposa dele e sua cunhada, a irmã da esposa dele no caso. E a cunhada dele se prontificou a entrar naquela parte de baixo da casa e ir até o local onde estava aquele tênis para ver do que se tratava. E ela fez isso depois que o casal apostou com ela que dariam a ela alguns dólares se ela tivesse coragem de ir até lá. O local onde aquele tênis estava era bem debaixo da cozinha. Essa mulher entrou na parte de baixo da casa e foi se arrastando até o local onde o tênis estava. Porém, ao tentar puxar o tênis, ela não conseguiu, pois aparentemente ele estava preso a algo. Ao ir tirando um pouco da terra, ela logo pôde perceber que aquele tênis estava preso a um osso. Era um osso humano. Sim, ela percebeu que havia alguém enterrado ali. Assustada, ela rapidamente saiu daquele local e contou ao seu cunhado e à sua irmã o que ela havia acabado de encontrar ali. Rapidamente, o dono da residência ligou para a polícia, informando sobre o que eles haviam acabado de encontrar no chão de sua cozinha, e os policiais do Departamento de Polícia de Salinas rapidamente atenderam ao seu chamado. Ao chegarem na cena e entrarem naquele local para verificar, os policiais logo perceberam que realmente se tratava de um humano enterrado ali, e eles isolaram a casa como uma cena de crime. Os policiais chamaram uma antropóloga forense chamada Alison Galloway para ir até o local. E eles tiraram o piso ou forro de madeira do local exato onde aquela pessoa estava enterrada. Rapidamente, aquela profissional percebeu que aquele esqueleto estava completo e que não houve intervenções de animais ali. Ela também pôde notar que aquela pessoa estava enterrada ali há vários anos e que era um homem.
As roupas também estavam no local, incluindo as roupas íntimas. E eles logo concluíram que a pessoa estava completamente vestida quando foi colocada ali. Aquela profissional que estava analisando a cena também decidiu peneirar aquela areia que estava em volta da pessoa que eles encontraram ali, até que ela conseguiu encontrar uma bala de uma arma calibre 38. A partir desse momento, eles concluíram que alguém havia cessado a vida daquele jovem e o enterrou ali. Eles também conseguiram encontrar alguns itens pessoais, como um molho de chaves e um isqueiro. Um dos investigadores foi conversar com os donos atuais daquela residência e eles disseram que estavam morando ali por aproximadamente 2 anos e meio, mas que aquela foi a primeira vez em que eles entraram naquela parte da residência. Agora, os investigadores estavam focados em descobrir quem era aquela pessoa que eles haviam acabado de encontrar. Depois de investigarem tudo o que conseguiram na cena, eles enviaram aquela pessoa para um laboratório de antropologia. A Alison Galloway, aquela mesma profissional que foi até a cena, seria a mesma profissional que analisaria a pessoa encontrada. Depois das análises, ela concluiu que a pessoa encontrada era um adolescente do sexo masculino. Ela também pôde perceber que aquele rapaz havia sofrido 2 disparos de uma calibre 38 na região da cabeça, e outros disparos também foram dados no corpo. A antropóloga também falou que, pelo estado dos ossos, ele poderia estar enterrado ali há no mínimo 5 anos e até 50 anos. Não dava para dar uma data exata. Aí, um dos investigadores começou a procurar registros de pessoas desaparecidas naquela mesma região onde a casa estava situada. E ele procurou por registros a partir de 5 anos antes. Foi aí que ele descobriu que um adolescente de 16 anos foi dado como desaparecido naquela mesma residência em 13 de janeiro de 1984, ou seja, 14 anos antes. O nome dele era Christopher Allen Denoyer. E puxando os registros, o investigador viu uma foto daquele rapaz no arquivo do departamento de polícia. E essa foto batia com as características que aquela antropóloga forense havia dito. E o investigador também descobriu que foi a mãe dele quem fez o registro de desaparecimento do seu filho. Depois, os novos moradores daquela residência que fizeram aquela descoberta entraram em contato com o departamento de polícia para falar que dias antes deles descobrirem aquela pessoa enterrada ali, eles haviam recebido uma correspondência do departamento de polícia. E essa correspondência era para Dale e o Jackson, a mãe e o padrasto do Christopher. Nessa correspondência, os investigadores diziam que queriam voltar a investigar o caso do desaparecimento do Christopher e pedia que, se eles tivessem alguma novidade, que entrassem em contato com a polícia. E apenas alguns dias depois de receberem aquela correspondência, os novos moradores acabaram fazendo aquela descoberta ali. Eles conseguiram os registros dentários do Christopher e enviaram para análise, para fazer uma comparação com a pessoa que eles haviam encontrado enterrada na residência. O doutor que fez as comparações concluiu pelos registros dentários que a pessoa encontrada enterrada naquela residência era o Christopher. Segundo um dos investigadores, agora eles queriam encontrar quem foi o responsável por fazer aquilo com o Christopher, mas eles sabiam que depois de tantos anos, muitas evidências poderiam ter se perdido, e encontrar o culpado não seria algo muito fácil. A única evidência física que os investigadores haviam conseguido foi aquela bala de uma calibre 38 que estava junto com o Christopher. Os investigadores também avaliaram a residência e concluíram que quem fez aquilo não conseguiu acesso ao local onde ele foi encontrado por fora da residência, pois não tinha acesso pelo lado de fora. Até tinham acesso, mas não passaria uma pessoa ali. Então, os investigadores achavam que seria muito difícil ter sido um desconhecido o culpado de tudo aquilo, porque ele teria que cessar a vida do Christopher, depois levá-lo para dentro da casa, abrir o forro, o enterrar ali, fechar o forro e depois sair sem que ninguém da família ouvisse. E isso seria muito difícil.
Então, os detetives achavam que quem fez aquilo só poderia ser alguém da família dele, ou alguém que fosse muito próximo da família e tivesse livre acesso à casa. Tentando descobrir quando Christopher perdeu a vida, um dos detetives entrou em contato com aquele doutor que fez os exames nos registros dentários e perguntou se seria possível o Christopher ter falecido alguns anos depois do relatório de desaparecimento que foi feito pela sua mãe. Eles queriam saber se ele poderia ter saído da casa e retornado alguns anos depois, e quando retornou, alguém cessou a vida dele e o enterrou ali. Mas o doutor disse que, segundo os exames que fez, tudo indicava que o Christopher faleceu no dia em que desapareceu mesmo. E ele conseguiu concluir isso por causa dos dentes do siso dele, que pararam de se desenvolver. Olhando os relatórios policiais da época, os investigadores descobriram que o Christopher tinha uma namorada na época em que desapareceu. O nome dela é Carlota Davis. Então, antes de ir conversar com a família dele, os investigadores decidiram conversar primeiro com essa namorada dele para descobrir se ela tinha algo de suspeito para falar a respeito dos familiares dele. E nessa época, eles também não suspeitavam dela, porque ela não morava na casa da família dele. E, como já dito, os policiais estavam suspeitando das pessoas que moravam com o Christopher. Segundo um dos investigadores, assim que eles a informaram sobre o falecimento do Christopher e sobre a forma em que o encontraram, ela ficou devastada. Segundo ela o conheceu em 1983. E eles começaram a se relacionar amorosamente desde o momento em que se conheceram e continuaram namorando até o dia em que ele desapareceu em 1984. Ela falou que o Christopher foi o seu primeiro amor, e quando os investigadores perguntaram se ela sabia como era o relacionamento dele com seus familiares, ela falou que se lembrava que não se dava muito bem com seu padrasto. O pai do Christopher se chamava Michael Denoyer, mais conhecido como Mike. A mãe dele se chamava Dale Denoyer Villarta, e ele tinha uma irmã chamada Sherry Maya Tinsley. Porém, na época em que o caso de hoje aconteceu, os pais do Christopher eram divorciados, e a mãe dele já havia se casado com um outro homem chamado Jackson Villarta. O pai dele também já havia se casado com uma outra mulher. Então, na casa deles moravam o Christopher, sua irmã Sherry, sua mãe Dale, seu padrasto, o Jackson, e os filhos que a mãe do Christopher teve com o seu padrasto. Eles tiveram 3 filhos, que no caso eram os meio-irmãos do Christopher. E o Christopher tinha 2 cachorros, e ele dizia a todos que amava demais esses cachorros e que eles eram seus melhores amigos. Segundo a Carlota, o relacionamento entre o Christopher e o seu padrasto não era nada amigável. Eles discutiam o tempo todo. Segundo ela, na maioria das vezes, era o padrasto quem iniciava as discussões e o Christopher o enfrentava. Mas ela falou que desde o momento em que a mãe dele avisou que ele estava desaparecido, a Carlota sabia que ele não tinha ido embora por vontade própria, pois eles se davam muito bem e ele nunca iria embora sem se despedir dela. Um dos investigadores disse que, de início, eles não queriam avisar a mãe e o padrasto do Christopher sobre a sua descoberta, pois eles decidiram primeiro conversar com a irmã dele, a Sherry, que era a única outra filha da Dale do seu casamento anterior. Eles descobriram que a irmã dele havia se mudado para Ohio e então foram para lá. Depois de darem a ela a triste notícia, ela começou a contar aos investigadores que a relação de seu irmão com o seu padrasto era muito turbulenta. Eles discutiam sempre e o seu padrasto colocava muitas regras e era sempre muito rígido dentro de casa. E o Christopher nem sempre estava disposto a seguir as regras impostas pelo Jackson. E todas as vezes em que ele contrariava o padrasto, eles acabavam discutindo muito. E o Christopher sempre dizia a ele que ele não era o seu pai. A Sherry também falou que o seu irmão comentou com ela que estava planejando fugir
porque por discutir muito com o padrasto, ele também estava começando a ter conflitos com a própria mãe. Logo em seguida, os investigadores descobriram onde a mãe do Christopher estava morando e decidiram ir até lá para conversar com ela pessoalmente. Segundo um dos investigadores, assim que a informaram que haviam encontrado o Christopher enterrado em sua antiga residência, a mãe dele ficou devastada. Ela falou para os investigadores que no dia em que o seu filho desapareceu, ela estava no trabalho. Segundo uma fonte de pesquisa, ela havia viajado, provavelmente a trabalho, e ficaria o dia inteiro fora de casa. Então, seus filhos ficariam sozinhos em casa com o marido dela, o Jackson, que era pai das 3 crianças e padrasto dos seus outros 2 filhos. E foi o seu marido, o Jackson, quem ligou para ela e avisou que o Christopher havia fugido. E ele acreditava que o enteado havia fugido porque ele simplesmente não voltou para casa naquela noite. Assim que ficou sabendo disso, a Dale voltou para casa imediatamente. A família sabia que naquele dia o Christopher iria se encontrar com a sua namorada, a Carlota. Porém, em um certo momento, a namorada dele foi até a residência da família para perguntar por ele. E ela avisou que eles haviam combinado de se encontrar, mas que não se encontraram porque o Christopher não apareceu. O Christopher tinha um melhor amigo chamado Robert. E a Dale, mãe dele, entrou em contato com o Robert para perguntar se ele havia visto ou sabia do paradeiro do Christopher. E Robert disse que não sabia onde ele poderia estar, mas ele deu uma informação importante aos seus familiares. Segundo o melhor amigo do Christopher, ele havia comentado que estava planejando fugir de casa, pois não estava mais aguentando a convivência com o seu padrasto, pois o seu padrasto não o deixava nem comer o que tinha na residência. Ele inventava umas regras muito rígidas e sempre encontrava um motivo para discutir com o enteado. E alguns dias antes dele desaparecer, o Christopher chegou em casa depois da escola e descobriu que os seus cachorros, que ele amava muito e que dizia que eram seus melhores amigos, haviam falecido, pois haviam ingerido o veneno de rato que o seu padrasto guardava na garagem da residência. Aquilo o deixou muito abalado e isso pode ter contribuído para os planos dele de fugir, pois, segundo ele acreditava que o seu padrasto poderia ser o culpado pelo fato dos cachorros perderem a vida, pois o padrasto trancava a porta do armário onde o veneno estava, e somente ele tinha acesso às chaves que abriam aquele armário. E como ele sempre foi muito rígido, ele nunca permitia que ninguém abrisse e tivesse acesso às coisas dele que estavam dentro daquele armário. Logo, o Christopher concluiu que somente ele poderia ter tirado o veneno dali e dado aos seus cachorros. Dale entrou em contato com outros amigos de seu filho e também com outros familiares, incluindo o pai dele, mas ninguém, nem mesmo o pai dele, tinham ideia de onde ele poderia ter ido. Dale falou que durante todo esse tempo, ela pensava que o seu filho estava vivo em algum lugar. Falando um pouco sobre as características do Christopher, em um documentário, o pai dele falou que o seu filho era uma pessoa muito alegre e gentil, e ele amava jogar futebol americano na escola. Seu amigo Robert disse que ele era um grande amigo e vizinho e era um ótimo companheiro. Robert morava do outro lado da rua em que o Christopher morava, e ele se lembra que enquanto o Christopher estava vivo, todos os dias eles faziam uma aventura diferente juntos. Uma das coisas que os amigos mais gostavam de fazer juntos era andar de bicicleta por toda a vizinhança. E eles faziam coisas normais de crianças e adolescentes. Mas Robert também contou em uma entrevista que uma coisa que eles não gostavam de fazer era de ficar na casa do Christopher. Que as poucas vezes em que ele foi até lá, eles ficaram apenas alguns minutos e logo saíram. E ele se lembra que o Christopher odiava quando chegava o horário em que ele tinha que voltar para casa novamente. Robert relata que se lembra que o seu amigo vivia de uma maneira muito dura para uma criança. Ele
se lembra de uma vez em que entrou na residência e viu que haviam cadeados e fechaduras na porta da despensa e Christopher não podia pegar nada ali para comer. As chaves daqueles cadeados e fechaduras ficavam sempre com o padrasto dele, o Jackson. Ele também era proibido pelo padrasto de abrir a geladeira da casa para pegar algo para beber, e ele não tinha autorização para usar o telefone da residência. O padrasto também colava alguns bilhetes pela casa em objetos e alimentos que o Christopher não deveria tocar. Segundo uma fonte de pesquisa, o Jackson agia dessa maneira apenas com os enteados. O tratamento com seus filhos biológicos era diferente. Chris dizia ao amigo Robert que morar com o padrasto tornava a vida dele muito difícil. E o pai dele sabia de toda essa situação, porque ele disse em uma entrevista que a vida de seus filhos não era fácil dentro daquela residência em Salinas com a sua mãe e o seu padrasto. E segundo uma fonte de pesquisa, em certa ocasião, o Christopher foi morar com o pai e a madrasta. Porém, o seu pai acabou dando muita liberdade a ele. E também não era rígido com o filho a respeito dos estudos e outras coisas do seu cotidiano. Então, não demorou muito até que as notas do Christopher na escola começaram a cair muito. Com isso, a mãe dele decidiu que ele precisaria voltar a morar com ela e o padrasto, pois ali ele teria mais disciplina. E assim, as suas notas voltariam a ficar boas na escola, mas isso não adiantou muito. E a mãe dele relatou aos investigadores que os seus 2 filhos do casamento anterior estavam tendo problemas para se adaptarem à vida com o seu novo marido, o Jackson. E pelos relatos dados pelo Robert, o amigo do Christopher, dá para ver que eles tinham motivos para isso. Segundo Dale, eles não conseguiam se dar bem com o padrasto de jeito nenhum, mas ela dizia que o seu marido nunca foi agressivo. Ele apenas gostava de disciplinar os seus filhos e o Christopher não aceitava essa disciplina. Ao que tudo indica, na época em que encontraram o Christopher naquelas condições, a mãe dele já estava divorciada do Jackson. Ela se divorciou dele depois do nascimento do 4º filho do casal. E, segundo uma fonte de pesquisa, assim que ela se divorciou do Michael, o pai do Christopher, o Christopher ainda era bem pequeno e ele não foi morar com a mãe logo de início. Ele ficou morando com o pai por um tempo e por isso ficou separado de sua irmã Sherry, porque ela foi morar com a mãe, mas depois de um tempo ele decidiu se juntar com a mãe e a irmã e se mudou para casa onde não se dava bem com o padrasto, pois não estava acostumado com as regras que lhe eram impostas ali. Segundo algumas fontes, ele foi morar na casa da mãe pela primeira vez para ficar perto da escola. E depois dessa vez que ele havia voltado a morar com o pai e depois voltou a morar com a mãe novamente, as coisas ficaram ainda piores, porque certa vez a sua mãe o pegou fumando e ele também começou a beber. E quando ele acabava discutindo com o padrasto e a discussão fugia do controle, algumas vezes ele pegava suas coisas e ia para a casa da sua avó, que morava a 1 hora de distância. Porém, depois de um tempo, ele acabava voltando para a casa da mãe. Quando os investigadores perguntaram se alguém na residência possuía alguma arma na época em que o Christopher desapareceu, a mãe dele respondeu que o seu marido possuía uma arma sim, e que ele dizia que eles precisavam ter aquele objeto em casa para a proteção da família. Mas, quando os investigadores perguntaram qual era a arma que o Jackson possuía, a Dale respondeu que não sabia. Segundo um dos investigadores, eles logo concluíram que a mãe do Christopher não estava envolvida no que aconteceu com ele. Eles concluíram isso porque, na época em que ele perdeu a vida, ela estava grávida de mais um filho do Jackson. E, segundo os investigadores, ela não conseguiria passar por aquele pequeno vão para levar o Christopher até o local onde ele foi encontrado. E, pensando nas características do Christopher, ele era um rapaz alto e forte. Segundo uma fonte de pesquisa, ele tinha 1,78 m de altura e pesava quase 90 quilos na época. Então, a pessoa que fez aquilo com ele tinha que ter força para arrastá-lo e deixá-lo no local onde ele foi encontrado. Depois de conversar com a irmã, a mãe e a ex-namorada do Christopher, os investigadores tinham como seu maior suspeito
o padrasto do Christopher, o Jackson Villarta. Nessa época, ele estava trabalhando para uma companhia telefônica e os investigadores conseguiram encontrá-lo enquanto ele trabalhava. Assim que os investigadores o encontraram e disseram do que se tratava e que precisavam que ele os acompanhasse até o departamento de polícia, ele aceitou acompanhá-los sem problemas. Segundo um dos investigadores, ele cooperou o tempo inteiro e quando os investigadores contaram a ele que o Christopher estava sem vida e a maneira em que o encontraram, o Jackson não teve reação alguma. Ele não se mostrou triste e nem surpreso com aquela situação. Ele teve uma reação bem diferente à reação que a mãe, a irmã e a namorada dele tiveram. No interrogatório, ele falou que ele e o Christopher realmente tiveram alguns problemas, mas que para ele aquele comportamento do Christopher era normal, pois ele era apenas um adolescente e geralmente os adolescentes agem dessa maneira mesmo. Ele explicou aos investigadores que, na época em que o seu enteado desapareceu, ele estava trabalhando em uma empresa em que ele entrava ao meio-dia e saía 8 horas da noite. E que ele se recorda que, assim que chegou em casa, a mãe do Christopher o informou que ele havia fugido. Mas essa informação que ele estava contando era diferente da versão que foi contada pela mãe do Christopher, pois ela falou que estava no trabalho quando Jackson ligou para ela avisando que o seu filho havia fugido. Ainda segundo Jackson, alguns dias depois que o seu enteado desapareceu, eles receberam um telegrama do Christopher, e ele dizia que estava arrependido por todos os problemas que havia causado, que ele havia mudado e que estava bem. E ele informou nesse telegrama que havia fugido para Los Angeles e que sua família não precisava se preocupar com ele. Nessa época, o Christopher era um membro querido do time de futebol americano onde estudava. E no telegrama, ele falava para sua família que quando se tornasse famoso jogando futebol americano, eles se reencontrariam novamente. Para algumas pessoas da família, eles acreditavam que aquele telegrama era a resposta para o paradeiro do Christopher. Porém, a irmã e a madrasta dele não estavam convencidas disso. A madrasta dele falou que tinha certeza de que não era ele quem havia escrito aquele telegrama, pois eles sabiam que ele não tinha vontade de se tornar um jogador de futebol americano profissional. E as pessoas que conheciam o Christopher e leram aquele telegrama disseram que a forma como a mensagem foi escrita não estava de acordo com a forma que o Christopher escrevia e falava. E a mãe dele disse que achava que se o seu filho decidisse entrar em contato com a família realmente, ele provavelmente ligaria e não mandaria um telegrama. E ela também notou na casa que o seu filho havia deixado vários itens pessoais para trás, e isso era muito estranho, porque ele nunca saía de casa sem alguns daqueles itens. E outra coisa que também era muito estranha era que o Christopher escreveu nessa mensagem enviada para sua família que, além de estar arrependido de todos os seus atos, ele finalizou dizendo que o Jackson, o seu padrasto, estava certo o tempo todo. A família dele sabia de todos os conflitos que ele tinha com o Jackson, e os familiares acreditavam que seria quase impossível o Christopher escrever aquilo a respeito do seu padrasto. Embora muitos familiares e amigos do Christopher tenham dito aos policiais que acreditavam que não era ele quem havia escrito aquele telegrama, os policiais simplesmente decidiram declarar o Christopher como um fugitivo. E por isso eles pararam as investigações. Ainda mais depois que o melhor amigo dele disse que ele estava planejando fugir, pois não se dava bem com o padrasto, e que ele também desconfiava que o padrasto havia tirado a vida dos seus 2 cachorros. Depois disso, os investigadores decidiram que não ajudariam mais nas buscas. Mas, mesmo depois de perceber que os investigadores não fariam mais nada para tentar encontrar o seu filho, a mãe dele decidiu fazer uma busca por conta própria. Ela contou com a ajuda de algumas pessoas e eles entregavam panfletos de pessoa desaparecida e também andavam pela vizinhança com alguns cartazes pedindo qualquer informação que pudesse ajudar a encontrar o Christopher. Segundo uma fonte de pesquisa, ela conseguiu colocar a foto do seu filho até mesmo em algumas caixas de leite, informando o seu desaparecimento. E ela viajava para paradas de caminhões por todo o país, compartilhando a foto do Christopher. Mas nada disso adiantou.
ela nunca conseguiu informações sobre o paradeiro dele. Segundo relatos, algumas semanas depois do desaparecimento do Christopher, a família começou a sentir um cheiro muito forte e fétido dentro da residência, mais especificamente na cozinha. Segundo eles, enquanto faziam as suas refeições na cozinha, aquele cheiro os incomodava muito, e a Sherry confirmou isso também, que aquele odor era muito fétido e era forte. Mas como uma explicação para aquele cheiro tão forte, o Jackson, o padrasto do Christopher, dizia à sua família que acreditava que uma cobra de estimação da família havia escapado e perdido a vida, e por isso eles estavam sentindo aquele cheiro forte. Porque ela poderia ter morrido dentro do forro da casa ou nas paredes, mas que uma hora o cheiro ia passar. E a Sherry se lembra que não era só o seu padrasto que dizia isso a ela e aos seus meio-irmãos. A sua mãe também dizia a mesma coisa quando eles reclamavam daquele cheiro ruim dentro da casa. A mãe dela dizia que provavelmente a cobra de estimação da família havia morrido em algum lugar da casa e por isso aquele cheiro estava tão forte. O que os irmãos dele não sabiam era que eles estavam fazendo as suas refeições em cima do local onde o irmão deles estava se decompondo. E que enquanto a mãe e outras pessoas o procuravam, ele estava dentro da casa o tempo todo. Mas, segundo um dos investigadores, quando eles conversaram com o Jackson e fizeram alguns interrogatórios com ele e perguntaram a ele sobre esse cheiro ruim que a sua família estava sentindo na residência e que ele dizia que era uma cobra sem vida que estava causando aquele cheiro, ele disse que não se lembrava de sentir cheiro ruim na residência naquela época, que isso nunca aconteceu enquanto moravam ali. Que ele nem se lembrava de dizer a eles que havia uma cobra sem vida na casa. E essa declaração dele contradizia as declarações de todos que moravam lá e contaram isso aos policiais. E como todos contaram isso, os policiais acreditavam que o Jackson estava mentindo para eles. Um dos investigadores disse que achou muito estranho esses relatos de que eles sentiam esse cheiro, mas acreditavam que se tratava de uma cobra sem vida, porque, segundo ele, o cheiro de um humano em decomposição é muito forte para ser comparado com o cheiro de uma cobra em decomposição. Então, eles passaram a acreditar que os dois adultos da residência provavelmente sabiam que algo de errado estava acontecendo ali. E um dos investigadores disse que também acredita que aquele cheiro ruim demorou alguns meses até desaparecer por completo da casa. Segundo relatos, havia um alçapão que ficava bem na despensa da residência, e esse alçapão dava acesso para a parte de baixo da residência, de onde aquele cheiro forte estava vindo, mas ninguém desceu até lá para ver o que poderia estar acontecendo. Alguns anos se passaram e a família decidiu se mudar dali para um outro lugar, e um tempo depois, uma outra família comprou a casa. Jackson falou para os investigadores que nessa época em que tudo aconteceu com o Christopher, ele tinha 2 armas calibre 22 e uma calibre 38. E que em 1984, logo após o Natal, ele havia tentado vender essa arma, mas não conseguiu, e ela ainda estava em sua residência. Os investigadores ficaram interessados em analisar aquele objeto calibre 38, pois eles sabiam que era o mesmo calibre da bala que eles encontraram junto com o Christopher, mas eles precisariam de um mandado para analisar esse objeto. Assim que conseguiram um mandado, eles entraram na residência em que o Jackson morava atualmente, pegaram aquela calibre 38 e a enviaram para um teste de balística. Enquanto isso, outros investigadores aproveitaram que possuíam um mandado de busca e começaram a procurar qualquer evidência relacionada ao desaparecimento do Christopher na casa do Jackson. Os policiais ficaram surpresos ao descobrir que o Jackson mantinha registros extensos de tudo, desde contas telefônicas a declarações de imposto de renda de mais de 10 anos atrás. E ele guardava tudo isso em várias caixas que estavam dentro da residência. Segundo relatos, no cômodo em que essas caixas estavam, as caixas iam até o teto.
Olhando por todas elas, os investigadores conseguiram encontrar correspondências de vários anos atrás. Também encontraram registros telefônicos e artigos de jornais. Eles perceberam que o Jackson era um acumulador, mas esse hábito de acumular as coisas que o Jackson possuía fez com que os investigadores encontrassem algo muito importante na residência. Eles encontraram um recibo que sugeria que aquele telegrama que supostamente havia sido enviado pelo Christopher havia sido cobrado na conta telefônica da família. Logo deduziram que alguém da casa havia comprado e enviado aquele telegrama em nome do Christopher. E como o recibo de pagamento estava em nome do Jackson, eles concluíram que foi ele quem enviou aquele telegrama, fingindo ser o Christopher. Logo em seguida, o teste de balística ficou pronto. E o especialista que fez aquele teste disse que depois de disparar com aquela várias vezes e comparar as balas que saíam dela com a bala que eles encontraram junto com o Christopher, ele não tinha dúvidas de que a bala que estava com o Christopher foi disparada pela arma que pertencia ao Jackson, o padrasto dele. No dia 6 de fevereiro de 1999, depois de coletarem todas as evidências, os investigadores concluíram que o Jackson era o culpado por tudo o que havia acontecido com o seu enteado, e em seguida eles efetuaram a prisão dele. Nisso já havia se passado 15 anos desde o dia em que o Christopher perdeu a vida. O tempo todo em que foi interrogado depois disso, ele negou todas as acusações de que era o culpado pelo que havia acontecido com o Christopher e se declarou inocente. No julgamento, a equipe de acusação mostrou um vídeo em que eles fizeram uma simulação de como aquela cova foi cavada embaixo da casa. Com essa simulação, eles queriam provar ao juiz que não era possível que alguém de fora da residência tivesse feito aquilo com o Christopher sem que a família dele percebesse. Um policial que correspondia à descrição física do Jackson Villarta, que tinha a mesma altura e peso dele, foi designado para ir até o local exato onde o Christopher foi encontrado e ele gravou um vídeo cavando uma cova do mesmo tamanho e profundidade da cova que foi cavada logo abaixo da cozinha. O policial cronometrou quanto tempo ele demorou para cavar aquela cova e ele demorou um pouco mais de 1 hora para fazer isso. Por isso, eles disseram que não acreditavam que quem fez aquilo fosse alguém de fora da residência, pois essa pessoa precisaria se arriscar a ficar na residência por um período maior que 1 hora, até cavar aquela cova, colocar o Christopher ali e depois ir embora. E eles acreditam que ninguém de fora se arriscaria a fazer isso, pois a qualquer momento alguém da família poderia chegar na casa e pegá-lo ali. E segundo os investigadores, alguns colegas de trabalho do Jackson disseram que na época em que a sua esposa estava procurando pelo filho desaparecido, ele ficava dizendo aos seus colegas que a sua esposa estava perdendo tempo ao procurar o filho porque ela nunca o encontraria. E ele, como padrasto, não fazia nenhum esforço para encontrar o seu enteado. Com base nas evidências e nos depoimentos dados aos investigadores, eles acreditam que tudo aconteceu da seguinte forma. No dia em que tudo aconteceu, o Jackson e o seu enteado discutiram mais uma vez, como sempre acontecia entre eles, e eles estavam sozinhos na residência nessa ocasião. Só que desta vez, o Jackson ficou muito descontrolado e, segundo os investigadores, ele sabia que se a agressão entre eles se tornasse física, ele iria acabar perdendo, pois o seu enteado era maior que ele. Segundo as fontes de pesquisa, o Jackson Villarta tem 1,65 m de altura e o seu enteado tinha 1,78 m e era fisicamente mais forte. Então, por pensar que poderia perder em uma briga física, ele pegou a sua calibre 38 e disparou 2 vezes, acertando a região da cabeça do Christopher. Logo depois, ele fez disparos em seu corpo também. Depois de ter feito isso, sem saber o que fazer para esconder o Christopher, o Jackson decidiu que iria enterrá-lo embaixo da residência, mais especificamente embaixo da cozinha da casa. Como ele morava na residência e provavelmente fazia algumas manutenções ali, se alguém ouviu debaixo da residência cavando, provavelmente não achou aquilo estranho.
Depois, ele enviou um telegrama para fazer as pessoas simplesmente acreditarem que o Christopher havia fugido e ainda escreveu que ele, o padrasto, estava certo o tempo todo na intenção de fazer com que as pessoas não desconfiassem dele. No primeiro julgamento, mesmo depois de ouvir os promotores contarem sobre todas as evidências e depoimentos, um único jurado se recusou a declará-lo culpado e por isso um segundo julgamento foi marcado. Em 1º de fevereiro de 2000, ele foi condenado por tudo o que aconteceu com o seu enteado. Ele foi condenado à prisão perpétua e só poderia tentar liberdade condicional depois de 17 anos preso. Segundo uma reportagem feita em 2023, o Jackson tentou liberdade condicional algumas vezes, mas todas as vezes o seu pedido foi negado. A última vez em que ele fez a solicitação de liberdade condicional e ela foi negada foi em 2023. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!